eu sou a Luli e seja bem-vindo ao DNA TNT dessa semana. Hoje vamos analisar um pouco a carreira e o legado de Carrie Fisher. Ela é muito conhecida pela sua participação em Star Wars como Eterna Princesa Leia. Nascida em 21 de outubro de 1956, ela tem pais famosos. Sua mãe, Debbie Reynolds, que faleceu inclusive um dia após a morte da filha, foi uma atriz muito famosa de Hollywood, fez vários papéis de notoriedade. Um dos mais famosos que entrou para a história do cinema foi Cantando na Chuva. A Carrie Fisher faleceu recentemente no dia 27 de dezembro de 2016, mas seu legado continua vivo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vida dela, sobre a trajetória, os filmes que ela fez, o que mais ela fez. Durante a infância e adolescência, a Carrie Fisher era conhecida como aquela leitora voraz e quando ela era muito criança, ela já tinha passado pelo divórcio dos pais. Aos 15 anos, ela estreou como atriz numa peça da Broadway chamada Irene, onde a mãe dela, Debbie Reynolds, era a personagem principal. A Carrie Fisher, nesse musical, já atuava e cantava também. O primeiro filme dela se chama Shampoo, de 1975. É uma comédia satírica e política sobre o governo Nixon. A história do filme acontece durante o primeiro dia do mandato dele, onde todo mundo tá tão otimista e, nossa, o que será que vamos esperar desse presidente? Só que o filme já tinha sido lançado depois de todo o escândalo de Watergate e tudo mais. O filme foi escrito e dirigido pelo Warren Beatty, tem Warren Beatty no elenco e a Goldie Hawn e mais várias pessoas famosas na época. Então, em 1977, Carrie Fisher aceita um personagem que era um roteiro que ela tinha gostado, que ela tinha simpatizado, chamado Star Wars. Ao lado de Harrison Ford e Mark Hamill, eles eram dirigidos por George Lucas e não imaginavam o tamanho do projeto que eles tinham se metido. Para eles era um filme muito legal, muito diferente. Inclusive, a expressão blockbuster vem da época do lançamento de Star Wars, onde as filas do cinema davam voltas nos quarteirões. As inspirações mais claras do George Lucas para fazer Star Wars e todo o universo que veio a partir desse primeiro filme eram os filmes do Kurosawa, ficou muito famoso por ter dirigido Sete Samurais, inclusive eu recomendo muito que você assista esse filme. Os filmes de western, as histórias de fantasia. Só que uma coisa muito interessante é que ele subverteu o papel da mulher. O que a gente esperaria de uma história de conto de fadas com uma princesa é que a princesa seria uma donzela indefesa que precisaria ser resgatada. Mas não a princesa Leia. Querido! A história aqui é outra. A princesa Leia nunca pediu pra ser resgatada, ela ironiza todo mundo, especialmente o Han Solo, que vai todo bancando de machão pra cima dela. Ela é uma mulher forte, que não é subjugada e não se entrega mesmo sob tortura. Sem imaginar, a Carrie Fisher iniciou um movimento irreversível, onde as mulheres queriam seu protagonismo, elas queriam sua força, sua luta sendo representadas. E não apenas ela teve falas muito marcantes durante a saga Star Wars, e além disso, ela também tinha bonequinho e era tão vendido quanto os bonequinhos dos meninos, então ponto para Carrie Fisher. E depois de Star Wars, a Carrie Fisher, em 86, ela trabalhou com Woody Allen no filme Hannah e Suas Irmãs, com a Mia Farrow, grande elenco, e a história é de uma família, laços familiares, né, ao longo de 2 anos. Então é um filme interessante se você quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da Carrie Fisher e também se aprofundar mais em Woody Allen. Outro filme queridíssimo da Carrie Fisher é de 89, Harry e Sally, Feitos Um para o Outro. É uma comédia romântica que acompanha a vida de um casal, que não é exatamente um casal, nos seus encontros e desencontros durante 12 anos na cidade de Nova York. E o casal principal é vivido pela Meg Ryan e o Billy Crystal. Em 2014, ela trabalhou com outro diretor muito importante, chama David Cronenberg, e o nome do filme é Mapas para as Estrelas. Eu, pessoalmente, amo esse filme, e a Carrie Fisher interpreta ela mesma. Bom, a história é toda de vários atores de Hollywood, essa coisa toda de fama, e ser ator e atriz e tudo mais, então tem algumas pessoas que interpretam atores fictícios, e no caso dela, ela interpreta a si mesma. E o melhor é que, como a Carrie Fisher está sendo ela mesma, ela tá sendo bem porra louca, igual ela sempre foi. Beleza, a gente já falou da parte dela no cinema, mas o que mais ela fez? Ela não era apenas uma atriz, ela era uma artista completa. De 2006 a 2007, ela ficou em cartaz com um monólogo autobiográfico que ela escreveu, autobiográfico, né? Ela escreveu ela mesma sobre a história
delazinha, que se chama Wishful Drinking. E logo depois, em 2008, ela lançou o livro desse monólogo. Além de Wishful Drinking, ela também lançou mais 7 livros, incluindo Postcards from the Edge, que virou depois uma adaptação para Hollywood, vivido pela Meryl Streep, que se chama Lembranças de Hollywood. E um dos livros mais famosos dela é Memórias da Princesa, Os Diários de Carrie Fisher, que é muito mais focado na presença dela em Star Wars, os bastidores, quem pegava quem. I love you. I know. E tendo feito tantas coisas maravilhosas na vida dela, atuado em tantos filmes, escrito livros e monólogos e tudo, ela faleceu aos 60 anos num voo de Londres para Los Angeles. A Carrie Fisher foi uma pessoa muito inspiradora. Saber um pouco mais sobre a história dela é incrível, porque a gente conhece muito a saga de Star Wars e a presença dela como a Princesa Leia, mas a vida dela foi cheia de coisas e é óbvio que foi muito permeada pela saga de Star Wars. E o seu legado permanece vivo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais da vida, da trajetória da Carrie Fisher, essa mulher tão incrível, tão poderosa e guerreira, #Força Guerreira. Espero que vocês tenham gostado das indicações e quero os seus comentários aqui embaixo. Me fala qual que é o seu filme favorito dela, pode ser da saga Star Wars, pode ser fora Star Wars, e também se você leu alguns dos livros dela, fala aí qual que é o melhor livro, o que você recomenda. E se inscreva aqui no YouTube da TNT. Se você ativar o sininho, você vai receber notificação de todos os vídeos novos, eles têm conteúdos bem variados todos os dias. E eu estou aqui no DNA TNT e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada por ter assistido e até a próxima. Tchau!